Boa tarde. Obrigado a toda a equipe de telejornalismo da TV Verde Vale, você que ficou bem informado com as notícias do Cariri, do Ceará, do Brasil e do mundo através dos nossos telejornais. Agora você fica muito bem informado aqui no programa Café com Leite, especial Saúde. A nossa convidada de hoje é a médica endocrinologista, doutora Lorena Brito. E o nosso tema, diabetes. A partir de agora você nos assiste também através do nosso site, programa cafécomleite.com.br, através do nosso aplicativo, do nosso Facebook, através do canal 137 da BrisaNet. De todas as formas, o programa Café com Leite vai até a sua casa lhe manter rigorosamente informada. E hoje, saúde, é claro, é o programa Café com Leite de todos os sábados. Doutora Lorena, é uma honra recebê-la aqui, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada, Leite. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui para falar um pouco sobre essa doença que atualmente está crescendo demais entre a nossa população. Infelizmente, né, doutora? Infelizmente, é verdade, infelizmente. Mas assim, diabetes é uma doença que a tendência dela é aumentar, porque a nossa população está envelhecendo mais. Nossa população, os hábitos alimentares não estão tão corretos. Hoje em dia nós fazemos menos atividade física, temos um maior estresse, temos um erro alimentar gritante e de qualquer forma a diabetes ela é considerada uma doença genética, então a tendência é só aumentar. Nós temos número? Bom, os números são cada vez mais crescentes. A cada dia nós temos um número maior de diabetes. Digamos que de 100% da população diabética, nós temos pelo menos 80% dela diabéticos tipo 2, que é aqueles diabéticos que nós vamos falar mais adiante. Eles não precisam de uma insulina, basta tomar aquele comprimido, eles ainda produzem um pouco de insulina. Certo. E, no caso, os outros 20% é o diabético tipo 1, é aquele diabético que a gente chama de juvenil, que precisa das injeções diárias de insulina. Doutora, mas esses 80% tem probabilidade de ir para o 1? O diabético tipo 2, quando ele é diagnosticado do tipo 2, ele vai começar tomando comprimido, certo? Porém, esse tratamento pode mudar sim. Se não estiver bem controlado, se for um diabetes mais avançado, se piorar, a tendência, infelizmente, é passar para a insulina. O diabético tipo 1, que é o diabético juvenil, que nós descobrimos na infância, ou até por volta dos 20, 25 anos de idade, ele já começa na insulina e precisa da sua injeção de insulina até a sua missa de 7º dia, vamos falar assim. Eu não sei se que pena ou que bom que ainda se tem a insulina, né, doutora? É verdade, isso eu acredito que atualmente seja muito bom, porque se a gente for ver o histórico, a insulina ela foi descoberta em 1960, então ela é muito recente. Então pessoas antes disso, elas morriam sem um tratamento coerente da diabetes. Às vezes morriam daquela doença que nem sabiam por quê, porque a insulina não existia antes disso. Graças a Deus agora temos, dá para prolongar a vida por mais tempo. Com certeza, a qualidade de vida de um diabético hoje está muito boa, porque hoje nós vemos cada vez mais produtos dietéticos, produtos para diabéticos e mais acessíveis, com preço mais barato. Doutora, seria um dos requisitos de ascensão dessa doença a idade e a redução, ou seja, quanto menos se faz exercício físico, a alimentação, o que caracteriza, a que a Sociedade Brasileira de Medicina ou de Endocrinologia atribui esse crescimento desordenado do diabetes? Como eu falei, o diabetes está com esse crescimento desordenado porque é o seguinte, o diabetes, a doença, ela tem uma parcela sim genética, mas ela não é totalmente genética, ela vai ser adquirida também.
Então, assim, com isso, um paciente que já tem uma avó, que já tem um pai ou uma mãe diabético, ele tem uma predisposição sim. Se esse mesmo paciente, ele não tiver os cuidados alimentares, ele exagerar no açúcar, ele não fizer uma atividade física, houver um estresse, porque o diabetes também está muito relacionado ao estresse. Tem gente que chega no meu consultório e diz, mas doutora, eu tomo comprimido direito, eu estou tendo uma boa alimentação, eu estou tendo regularmente uma atividade física, mas o meu diabetes continua descontrolado. Por quê? Às vezes uma noite mal dormida, um estresse que você tem, um problema pessoal que você está passando, isso altera. Impossível se viver hoje sem estresse, né, doutora? Na Impossível. Na vida é o que eu digo, cotidiana. É o que eu digo. Então, não tem estresse. Mas como é que uma pessoa não vai ter estresse? Então, assim, é a questão do se cuidar mesmo, a questão de estar fazendo os exames anualmente, estar procurando um médico. Todo médico, não só o endocrinologista, pode solicitar os exames. E para diagnosticar o diabetes, além dos sinais e sintomas que aparecem nas pessoas, existe também, a gente diagnostica totalmente 100% fidedigno com o exame laboratorial, que é muito simples. É muito simples, apenas retirar o sangue, glicemia em jejum, está em jejum, vai no laboratório, faz e aí diagnostica. Rapidinho, né? Isso. Doutora Lorena Brito, médica endocrinologista aqui no programa Café com Leite, com a parceria com o apoio da Farmácia Gentil. O maior sortimento em medicamentos com preços baixos você encontra nas redes de Farmácia Gentil. Nas Farmácias Gentil, você afere sua pressão arterial com profissionais especializados e sem custos. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. Você encontra uma Farmácia Gentil pertinho de você, em Juazeiro e Crato. Afinal de contas, são 7 unidades para atender você bem. Farmácia Gentil, mais opção para a sua saúde. Um abraço a todos os profissionais que atendem com muita competência aqui na região do Cariri, na Farmácia Gentil. Doutora, nós temos a questão da hiperglicemia, né? Sim. E hipoglicemia. Isso. Como é que a senhora define isso para a gente? Pronto. Hiperglicemia, para você ser considerado diabético, a sua taxa, a sua glicemia em jejum tem que ser acima de 126. A hiperglicemia, o que é a hiperglicemia? É quando a minha glicemia está alta. Então, acima de 126, já consideramos uma hiperglicemia. Abaixo de 70 é uma hipoglicemia. Quando um paciente diabético pode ter uma hipoglicemia, certo. Por que não? Se o meu paciente toma uma dose exagerada de medicamento ou não se alimenta o suficiente, ele pode ter uma queda na sua glicemia. Sim. Então, o que ele tem que fazer? A gente sente isso. No nosso organismo, nós sentimos quando nós estamos tendo uma hipoglicemia, dá uma sudorese, dá um calafrio, dá a perda de visão, a visão fica turva, fica escurecida, a pessoa tem vontade de ficar deitada o tempo todo. O que se tem que fazer? Primordialmente, colocar alguma coisa doce na boca. Isso acontece com qualquer pessoa comum ou especificamente com as pessoas portadoras? Não, pode acontecer com qualquer pessoa comum, inclusive é muito comum. Às vezes, porque o ideal é se alimentar, Leite, a partir de 3 em 3 horas. O Sim. paciente diabético e o paciente não diabético. Mas aí nessa correria do dia a dia, às vezes a gente acaba pulando a refeição, como a gente fala muito. Ou então pessoas que vivem na dieta, que se alimentam pouco, que fazem muita atividade física, pode ter uma hipoglicemia. Tudo exageradamente. Pois é, tudo exageradamente faz mal. É tanto que a gente diz que a diferença de um medicamento que cura e de um veneno que mata é a dose. Aquilo ali pode ser a mesma coisa. Sim. Aquele medicamento que cura, o que vai matar pode ser o mesmo, dependendo da dose. Dependendo da dose, né? Exatamente. E uma pessoa com hipoglicemia tem que se alimentar. O ideal é de um doce. Com hiperglicemia, o que a pessoa tem que fazer? Geralmente, hiperglicemia, quem tem um paciente diabético tem que tomar o seu medicamento ou uma dose extra de insulina. Certo. Então, as pessoas portadoras que estão com sintomas de
deve de imediato botar um pouquinho de açúcar na boca. Isso, exatamente. Depois procurar um profissional. Exatamente, é por isso que a gente diz que o paciente diabético, muita gente não entende, mas o paciente diabético, ele tem que ter um chocolate na bolsa, alguma coisa, e tem que estar se alimentando. Certo. E também o ideal é que o paciente diabético tenha aquele aparelhinho que a gente chama de glicosímetro, Sim. que ele mede o HGT. O HGT é o índice de glicemia no organismo, que é também muito simples, vende em qualquer farmácia, hoje em dia é super acessível, e aí a pessoa mesmo em casa, rapidinho, se fura com uma lancetazinha e com um pingo de sangue, coloca lá no aparelho e lá já sai depois de 5 segundos a sua dosagem, o seu HGT, o seu índice de glicemia. Deu normal de 70 a 120, 130, até 140 para um paciente diabético a gente aceita. Deu normal, ótimo. Deu hipoglicemia abaixo de 70. Se alimentar, principalmente de alguma coisa doce. Acima de 140, 150, geralmente é paciente diabético, é um paciente hiperglicêmico que tem que tomar a sua dose de insulina ou o seu comprimido. Bem, ou seja, doutora, pelo que a senhora fala, e o que é comum escutarmos no nosso dia a dia, que a prevenção ainda é a melhor coisa, né? A prevenção é a melhor coisa, tanto para o diabetes como para qualquer outra patologia. Por quê? Porque antigamente, como a gente falou, era mais perigoso, mas hoje em dia não se morre mais de diabetes. Hoje em dia a gente tem pacientes... Não morre com ela, mas convive com ela. Convive com ela. E é como a gente fala, tem que conviver, porque a pessoa casa com o diabetes e se não conviver bem, o diabetes infelizmente ganha. Porque as complicações do diabetes estão aí. A gente conhece sempre algum paciente diabético que tem a perna amputada, o pé amputado, que ficou cego, que tem problemas renais. Então, assim, as complicações são muitas, existem, mas não se morre mais de diabetes. Doutora, existe algum critério ou algum indício desde quando, por exemplo, crianças, como se detecta num recém-nascido ou pessoas até 1 ano, 2 anos, que ainda nem sabem falar direito? Tem como detectar? Tem como detectar. É muito difícil uma criança, assim quando nasce, a gente pedir a glicemia em jejum para diagnosticar o diabetes. Mas a gente observa, assim que as crianças nascem, a gente faz os sinais vitais dela. Então, assim, uma forma, na hora de fazer os sinais vitais, são os sintomas clínicos. Um paciente, um bebê, uma criança, um recém-nascido, que tem os sinais de diabetes, ele vai apresentar. Então, a gente já suspeita. Por que esse paciente, esse recém-nascido, está com tanta sudorese, está com tantos tremores? Então vai se investigar o diabetes. E a gente vê também o histórico. Se a mãe for diabética, a chance do bebê já ter diabetes ou um bebê muito grande quando nasce de mãe diabética, já é um indicativo de que o bebê possa ser diabético. Existe sim pacientes que já nascem com diabetes, existe aqueles que adquirem de 1 a 2 anos e, como eu falei, até 20 a 25 anos é o diabetes tipo 1. A partir disso, o ideal seriam as mães levar os bebês para estarem fazendo uma anemia, um exame laboratorial que detecta anemia, detecta o diabetes, um sumário de urina. Naquele exame do pezinho, da orelhinha, detecta? Não, o diabetes não. Aquilo ali vai diagnosticar outras patologias, mas o diabetes a gente vê basicamente a partir de sinais e sintomas clínicos e também do laboratorial, da glicemia em jejum, e quando a gente suspeita, pode pedir outros exames também que são característicos, mas o ideal é a glicemia em jejum. Doutora, inclusive, já que no recém-nascido se faz o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho... Podia fazer também a glicemia, exatamente, Doutora, vamos tomar água? Vamos tomar água. Eu faço questão de lhe servir, doutora. Oh, obrigada, muito obrigada. Água mineral São Geraldo com o programa Café com Leite. Doutora, a senhora toma um cafezinho? Aceito. Vou preparar um cafezinho para a senhora agora. Ótimo, muito obrigada. Mas antes, vou falar no melhor laboratório de análises clínicas da região. Se você tem problemas de diabetes, é portador, como eu citei no início, você procura a doutora Lorena Brito, que é especialista, é endocrinologista. Mas se você vai realizar os exames para saber se tem ou não, se é ou não portador da diabetes, ou do diabetes, como ela disse aqui,
Aí você faz os exames no laboratório Lamic, afinal de contas, todo o Cariri está cobertado com um dos postos de coleta do laboratório Lamic, desde Campos Sales até Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Milagres, Mauriti. Em todos estes municípios você tem sempre um posto de coleta pertinho de você. E a matriz do Laboratório Lamic é aqui pertinho da gente, é no centro de Juazeiro do Norte, na rua Padre Cícero 759. E o melhor, se você não pode se deslocar a nenhum dos postos de saúde, postos de coleta do Laboratório Lamic, não tem problema. Ligue 3511-5203 que algum profissional do Laboratório Lamic vai até você fazer essas coletas. E se você cadastrar o seu telefone lá no Laboratório Lamic, imediatamente, no ato da conclusão, você saberá através de mensagens no seu telefone, no conforto da sua residência ou empresa, você vai imprimir e levar o profissional de saúde e saber sim se você é diabético ou não. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. Doutora, vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Esse cafezinho? Não, doutora, por favor. Não, eu já tomei um gole desse. Sim. Então, não, mas eu lhe sirvo esse daqui, pronto, doutora. ótimo. Obrigada, Leite. Doutora Lorena Brito, médica endocrinologista aqui no programa Café com Leite. Vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural saboreando esse cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. E você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade. A indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas 3571-6313. Lamic, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem.
Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Neste intervalo, saboreamos um delicioso café preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado de um delicioso pão integral da indústria de pães Pão Nosso. Todas as manhãs você deve sempre se deliciar com um dos produtos da indústria de pães Pão Nosso. O pão de forno, o hot dog, o integral, o pão de leite, a deliciosa massa para pastel Tasquinha, dentre tantos outros com sabor incomparável, contribuirão para que esse momento seja cada vez melhor e mais agradável. Você encontra os produtos Pão Nosso nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso fica pertinho de você, aqui na segunda etapa do Novo Juazeiro, na rua Marcos José Rodrigues, número 36. Ou pelo telefone 3571-6313. Eu falei Pão Nosso, eu falei, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, que atende a todo o Ceará, Piauí, Pernambuco e Bahia. É empreendedor nato de Juazeiro do Norte, atendendo todo o Nordeste, vendendo pão, as delícias da indústria de pães Pão Nosso. Doutora Lorena é a nossa entrevistada de hoje, ela que é médica endocrinologista, nesta tarde de sábado, lhe mantendo muito bem informado sobre diabetes, uma doença que infelizmente, como ela disse no bloco anterior, assola todo o nosso, eu diria nosso país não, o mundo, né, doutora? O mundo, infelizmente, né? O mundo. Doutora, nós conversamos no bloco anterior e a senhora falou que quando nós vamos, para se detectar a diabetes em um recém-nascido, né, uma criança, se faz necessário ali todo um histórico da Sim. mãe, do pai, dos avós. Isso implica dizer que ela só é hereditária ou ela também é hereditária? Bom, Leite, diabetes, essa parte de hereditariedade ainda não está 100% explicada, 100% estudada. Nós vemos que, pelo fato de uma criança nascer diabética, ela provavelmente vai adquirir da mãe, vai adquirir de um avô, de uma avó. Tem gente que nas famílias, você pode observar que em cada geração existe um paciente diabético, o que nos leva a crer que ela sim pode ter uma parcela de hereditariedade. Mas nada confirmado. Isso não é confirmado, não é para ninguém ficar nervoso, preocupado, meu Deus, meu pai tem diabetes, provavelmente eu vou ter diabetes, não. Às vezes um pai, uma mãe tem diabetes, um avô, uma avó, vem daquela toda a família, a pessoa vai ter uma chance sim maior, mas não é 100% certeza. Então a população dos nossos telespectadores podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos em parte. Agora vamos lá, mas é sempre bom, como nós dissemos, a questão preventiva. Exatamente, prevenção é o melhor remédio para tudo, para tudo. Doutora, inclusive nessa questão da hereditariedade, nós temos um telespectador aqui, vamos ver. Boa tarde, doutora Lorena, doutor Leite e aos telespectadores. Eu sou Matheus Gomes, certo? E tenho duas dúvidas, duas perguntas. A primeira é a seguinte: se uma pessoa urina e enche de formiguinhas na sua urina, pode ser um sinal de diabetes? E a segunda pergunta é assim: qual a probabilidade de eu herdar diabetes de um familiar meu de primeiro grau? Pronto, Matheus. Matheus, é o seguinte, quando um paciente que tem hiperglicemia faz xixi e deixa lá, não dá descarga, a chance de aparecer formiga é muito grande. Isso significa o quê? Que está saindo açúcar na sua urina. Nem sempre isso é diagnóstico de diabetes, porque outras doenças também cursam
com essa hiperglicemia. Nós temos outras doenças, alguns medicamentos que momentaneamente vão deixar você com a urina um pouco açucarada, mas isso não quer dizer que seja diabetes. Quando isso acontecer, o ideal é fazer aquele teste laboratorial no sangue, que já foi comentado, a glicemia. A glicemia é que vai indicar se você é diabético ou não. Mas, doutora, só aproveitando essa deixa aí, a repetição dessas formiguinhas, sim, aí já aumenta a probabilidade, né? Aumenta a probabilidade. Então, assim, você tem que observar. Opa, minha urina, ela apareceu essas formigas. Eu estou tomando alguma medicação? Eu tenho outra patologia associada? Vou fazer o teste da glicemia. Se deu alterado, então já é algum indício que eu sou diabético. Se não der alterado, eu tenho que ficar neste acompanhamento e tenho que pesquisar outras doenças, porque também formiga ali, aquele excesso de açúcar na urina não é normal. Doutora, sobre essa segunda pergunta dele aí, sobre a questão dele ter a possibilidade? Sim, né? A possibilidade. Pois é, como foi dito, um paciente, por exemplo, se meus pais, que são as pessoas da geração de primeiro grau, vamos falar assim, ou meus avós são portadores de diabetes, eu tenho uma maior chance. Como qualquer outra patologia. Se meus pais, se meus avós têm problema de coração, eu tenho uma maior chance de ter. Se meus pais ou meus avós têm algum câncer, eu tenho uma tendência maior a ter um câncer de mama, um câncer de útero, um câncer de próstata. Então, eu tenho que ter maior cuidado, assim como diabetes, que é uma doença crônica. É uma doença que hoje em dia é muito difícil morrer de diabetes, mas as complicações estão aí e são as complicações que incapacitam, infelizmente, a pessoa. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Matheus e toda a sua família, que sempre assiste o programa Café com Leite. Seu pai, Gomes, também, muito obrigado. Lembrei de seu pai, viu? Um abraço para vocês que sempre nos assistem. Meu amigo Nelson e Fátima, que sempre nos assistem também. Aproveitar e mandar um abraço. Doutora, quais são os tipos de diabetes? Então, Leite, nós temos atualmente 3 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é o que a gente falou um pouco, né? Que é aquele paciente que a gente diz que é insulino dependente, que quando se descobre tem que partir para a insulina, porque o pâncreas, que é o que fabrica a insulina, que vai degradar o meu açúcar, ele não produz nada. Então, a insulina é exógena, são aquelas injeções diárias de insulina. Temos o diabetes tipo 2, que é o diabetes que a gente descobre um pouquinho mais tarde, são aqueles diabéticos que descobrem geralmente a partir dos 50 anos. Esse tipo de diabetes é um diabetes em que o pâncreas ainda produz um pouco de insulina, mas de forma insuficiente. E são os comprimidos que vão estimular aquela insulina a ser produzida na quantidade necessária. Certo. E ainda temos a diabetes gestacional, que é aquela diabetes em que se adquire o diabetes, se tem uma hiperglicemia apenas no momento da gestação. A paciente nunca teve diabetes, nunca teve hiperglicemia, mas de uma forma ou de outra, de um motivo ou outro qualquer, quando engravida, ela adquire, podendo ou não permanecer com diabetes depois do período expulsivo do bebê. Doutora Lorena Brito, aqui no programa Café com Leite, nesse especial Saúde de sábado, falando sobre diabetes com o apoio da Judebalas. Na Judebalas você faz a sua festa e a festa da criançada. Afinal, são mais de 500 itens, entre balas, biscoitos, bombons, chiclete, chocolate, pipoca, pirulito e muito mais. Na Judebalas, você encontra todas as delícias de doce em geral, com preços pequenininhos para fazer a sua festa. A Judebalas está aqui pertinho de você, na rua São Paulo 1184. E atende também pelo telefone 3512-3048. Vem aí a mais nova filial da Judebalas no bairro Pirajá. Aguardem! Um abraço a todos que fazem a Judebalas. Aguardem a inauguração da filial da Judebalas no bairro Pirajá. Aproveitar e mandar um abraço a todos que fazem a maior distribuidora de ferro e aço do Cariri, Juaço Atacadista. A maior variedade de produtos em aço para sua construção ou serralheria você encontra na Juaço Atacadista, que agora dispõe também de madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino. A Juaço Atacadista está pronta para atender você, oferecendo soluções através de produtos com a finalidade de satisfazer o seu cliente, com um atendimento, condições de pagamentos diferenciados. Faça já o seu orçamento
pelo telefone 3571-8888 ou no site juaço.com.br. Juaço, nosso produto é aço e o nosso forte é você. Doutora Lorena, comenta-se nos meios que as pessoas que não são médicas, lógico, né? Que a diabetes não tem sintomas. É verdade? Bom, a gente pode dizer que é e não é. Na realidade, diabetes é uma doença silenciosa. A gente diz que é uma doença traiçoeira. Essa maltrata, a silenciosa. Pois é, a silenciosa que a gente não sente. Por quê? Porque ela costuma aparecer já de uma forma em que os níveis de açúcar no sangue estão altíssimos, justamente porque a gente não cuida. Porque quando os sintomas, os sinais aparecem, eles aparecem de uma forma muito sutil, que a gente nunca pensa que pode ser um diabetes. Mas existe sim, existem os sinais e os sintomas. Por exemplo, nós costumamos falar que a doença, ela cursa, é a doença dos 4 P's. Por quê? Porque quando uma pessoa, antes de diagnosticar que tem diabetes, ela primeiro tem a polifagia. Polifagia é o aumento da fome. São pessoas que comem e não engordam, e sempre geralmente são pessoas magras. Polifagia, a primeira. Polidipsia, a pessoa sente muita sede, é o tempo todo bebendo água. Então a gente nunca desconfia, principalmente no nosso clima aqui, muito calor, muito quente, todo mundo hoje em dia bebe muita água. Sim. Polidipsia. Polifagia, polidipsia. Poliúria, consequentemente faz muito xixi. Poliúria é o ato de fazer muito xixi. Então a pessoa fica, não, eu bebo muita água, então eu tenho muita urina, o que seria comum. E o quarto, a perda de peso. São pacientes que se alimentam bem, que sentem muita fome, bebem muita água, fazem muito xixi, principalmente à noite, acordam muito para poder fazer xixi e tem aquela perda de peso. Estou perdendo peso. Isso pode ser diabetes? Sim, pode ser diabetes. Depois que a pessoa diagnostica a diabetes, a gente fica um pouco assim descuidado. Muitos pacientes são descuidados justamente porque só sentem isso. A polifagia, a poliúria, depois quando vão sentir, depois de mais ou menos uns 10 a 15 anos, começa problemas visuais, problemas nos rins, problemas de disfunção erétil, problemas sexuais, infertilidade, existe um cansaço muito grande. Pacientes diabéticos são pacientes cansados por natureza. Então isso sim, se você tem isso, pode desconfiar. Então, depois disso, qual é o próximo passo? Procurar um médico, não precisa ser um médico endocrinologista, qualquer médico da sua área, do seu PSF, qualquer clínico geral, qualquer especialista, ele está apto a passar aquele check-up, aquela bateria de exames, um hemograma completo, uma glicemia em jejum, e se tiver alguém na família que tenha diabetes ou qualquer outra patologia associada, tem sempre que se investigar. Tudo muito simples, tudo em um exame de sangue, dá para se diagnosticar muitas doenças. Doutora, então no caso, como a senhora disse no bloco anterior, ter aquele aparelhozinho em casa é sempre bom, né? É sempre bom. Um paciente diabético, eu digo que um paciente diabético é obrigação ter. Porque, por exemplo, mesmo quando a gente... sem ser portadores da diabetes? Mesmo sem ser portador de diabetes, pode ter sim. E hoje em dia é tudo muito facilitado. Hoje em dia a gente vai numa farmácia e encontra tudo muito em conta. Então dá sim, dá para ter os medicamentos. Até os medicamentos hoje, a maioria estão sendo entregues ou são medicamentos de baixo custo. Sim. Então atualmente só não se cuida quem não quer. Falar em baixo custo, Farmácia Gentil tem preço e condições especiais para você, viu? Aproveitar aqui, que já que a doutora disse que os medicamentos têm baixo preço baixo, né? Então a Farmácia Gentil é a melhor, não tenha dúvida disso. Doutora? Sim. Precisa tomar uma água, né? É bom, eu já ia oferecer para a senhora, mas água mineral São Geraldo com o programa Café com Leite. Vou preparar mais um cafezinho aqui e dizer para você que nós estamos conversando com a doutora Lorena Brito, ela que é médica endocrinologista, falando sobre diabetes, esses mitos, ou melhor, os mitos nós saberemos daqui a pouco, viu, no próximo bloco. Vou falar agora na água mineral, doutora, é rapidinho, dessa água que nós estamos saboreando. A água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade.
A água mineral São Geraldo veio para contribuir com a qualidade de vida e saúde de seus consumidores, oferecendo uma água mineral aprovada pelo Ministério das Minas e Energia. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é a número no mercado, é sinônimo de saúde. É com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo, genuinamente juazeirense. E também, é claro, o delicioso café sem nome aqui no programa Café com Leite. As pessoas perguntam: Leite, o café não tem mais nome? Tem não, agora é café sem nome. Essa marca não deixa o programa Café com Leite, essa marca é nossa, é café sem nome. E é com essa água mineral São Geraldo que eu preparei esse cafezinho aqui para a nossa convidada, a doutora Lorena Brito. Doutora, vamos tomar mais um cafezinho? Vamos. Café sem nome. Mas é saboroso. As pessoas perguntam na rua se tem café aqui, doutora? E eu digo, você tem que ir ao programa Café com Leite para saber se tem ou não, não é? Vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho eu volto, não sai daí. E você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade? A indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas 3571-6313. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água mineral São Geraldo é genuinamente caririense. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem.
Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite Especial Saúde, nesta tarde de sábado, levando informações a vocês sobre a diabetes com a médica endocrinologista, doutora Lorena Brito Aurélio, aqui no nosso programa, levando informações para você, nos dando uma verdadeira aula sobre essa doença que assola o mundo e que sempre tem alguém na nossa casa com diabetes, infelizmente, né? Com o apoio dos produtos Realeza, que apoiam o programa Café com Leite, a Ômega Distribuidora tem um leque de produtos alimentícios que você só vai encontrar na distribuidora Realeza. Você liga nesse telefone aqui, ó, arroz, macarrão, açúcar, dentre tantos outros produtos com sabor, preço e condições de pagamentos especiais, você encontra na Ômega Distribuidora. Faça já o seu pedido nesse telefone aqui que está aparecendo no seu vídeo, viu? Ômega Distribuidora aqui na região do Cariri, atendendo todo o estado do Ceará com os produtos Realeza. Doutora Lorena, nós temos a participação de mais um telespectador. Doutora, meu nome é Antônio Eloni, eu sou diabético, da diabetes simples, né? Gostaria de saber quais são os mitos de alimentação para nós diabéticos. Pronto, excelente pergunta, Eloni. Os mitos sobre a alimentação. Eu costumo falar que, digamos que 50% de um tratamento eficaz para o diabetes são o uso de medicamentos e os outros 50% é a alimentação. A gente costuma dizer que o diabético ele não pode comer coisa doce, mas assim, a gente pode comer tudo. O paciente diabético ele pode comer coisa doce sim. O açúcar ele é importante, principalmente como reserva energética para a gente, para os pacientes diabéticos, para todos nós. Porém, eu só posso comer, eu como diabética, por exemplo, só posso comer alguma coisa doce se meus índices estiverem normais. Certo. Existem alguns, vamos falar assim, alguns cuidados específicos que a gente tem que ter. Eu vou comer uma tapioca, mas tapioca, ela tem um índice glicêmico alto. O arroz ele tem um índice glicêmico alto. Então, não seria só o açúcar, certo, Eloni? Quando a massa, quando o pão, quando o arroz, o macarrão, ele entra no nosso corpo, aquilo ali, ele se transforma um pouco em açúcar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que a gente diz, não estou comendo coisa doce, estou tomando a medicação, estou dormindo bem, estou fazendo atividade física, mas minha glicemia está alta. Porque se você come um prato enorme de arroz, feijão, macarrão, está comendo, por exemplo, 3 mangas no dia, 3 frutas muito doces, muito calóricas, o seu índice glicêmico vai dar alto. A gente pensa que, por exemplo, aquele biscoitinho água e sal que existe por aí, daquele tipo, ele não tem um índice glicêmico alto, é mentira. Ele tem um índice glicêmico, ele pode aumentar a glicemia sim, pode aumentar o açúcar no corpo. Por exemplo, refrigerantes light, existe uma diferença entre light e diet. O light, ele tem uma diminuição no açúcar, mas ele ainda assim não pode ser consumido por paciente diabético, porque ele tem um açúcar, embora pouco, mas tem. O paciente diabético, ele tem que comer e beber refrigerantes ou alimentos diets, que não contenham, que sejam 0 açúcar. Então, tem uns cuidadozinhos, umas pegadinhas em alguns alimentos. A gente tem que ler o rótulo, sim. 0 açúcar, esse pode. Baixa caloria, baixa quantidade de açúcar, esse não pode. Na realidade, pode se tiver algo bem controlado, algo com muita parcimônia. E consumir com moderação, né? Consumir tudo com moderação. Doutora, e esse doce das frutas? Porque como toda fruta... Isso, tem doce. Pois é, não tem. Tem algumas frutas, alguns alimentos que não tem como a gente fugir. Mas é aquela coisa, consumir com parcimônia. Por exemplo, um paciente que é diabético, ele
O ideal é fugir de frutas muito doces, como uma manga, um abacate, que também, além disso, é uma fruta muito gordurosa. Então, assim, ele pode exagerar bem na melancia, no melão, que tem muita água, mas ele pode também comer sim, porque a gente nós temos o costume, principalmente nessa época que dá muita manga aqui na região, a gente nunca consegue comer só uma, vou falar assim, a gente geralmente come 3, 4 bananas. Isso não vai fazer mal, não só para um paciente diabético, para qualquer pessoa. A diferença entre o medicamento é a dose. A diferença do medicamento que trata e do medicamento que mata é a dose. É a dose, né? Ou seja, tudo com moderação. Tudo com moderação. Por exemplo, por que se minha glicemia, eu vou lá, digamos que eu como diabética, eu vou lá, meço minha glicemia, deu 70, eu posso comer uma coisa doce, eu posso comer um pão, 2 pães, mas assim, o ideal mesmo é você medir a sua glicemia e aí sim você sabe que você pode comer. Doutora, de quanto em quanto tempo eu devo saber se a minha glicemia está dentro do... Existe um período? Não existe assim um período. O ideal que a gente preconiza é que todos nós, independente de idade, independente de sexo, porque a diabetes é uma doença muito democrática, ela atinge todo mundo. Ela atinge o paciente pobre, rico, gordo, magro, negro, branco, mulher, homem, criança. Atinge todos. A gente não pode, não escolhe de jeito nenhum. Então, assim, o ideal somos todos estar fazendo o exames laboratoriais, exames check-up, exames de rotina, como a gente fala, anualmente. Se eu já tenho algum caso na família, se eu tenho uma predisposição ao diabetes, se eu sou um pré-diabético, estou ali com minha taxa 110, 115, 120, aquele sinal amarelo, eu posso estar fazendo de 6 em 6 meses. Mas aquele teste rápido, o teste do HGT, o do dedinho ali, a furadinha, posso passar num posto de saúde, posso passar numa farmácia, posso passar no hospital em jejum, pode ser feito até todo dia, até mais de uma vez ao dia. Inclusive, pacientes diabéticos têm inicialmente que estar fazendo pelo menos 3 vezes ao dia antes de se medicar. Doutora, e é muito importante esse documento, desde que ele seja... É importante que seja individual por uma questão assim de higiene, né, doutora? Exatamente, é verdade. E de contaminação, né? Sim, também é verdade. Doutora Lorena Brito Aurélio, aqui no programa Café com Leite, falando sobre diabetes, ela que é médica especialista em endocrinologia. Porém, se você quer ter seus cuidados com a saúde bucal, aí sim, você procura o melhor plano de saúde do Brasil, a Uniodonto. E agora eu vou falar na maior cooperativa odontológica do Brasil, a Uniodonto. A Uniodonto conta com o maior número de profissionais especializados, possui a maior cobertura em todo o território nacional, com planos acessíveis para você, sua família e sua empresa, com mensalidades que cabem no seu bolso. E o melhor, quem lhe atende são os próprios donos da Uniodonto. Portanto, não deixe para a última hora, vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso para você e toda a sua família. Fale já com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Uniodonto, feliz é quem tem. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri, parceiro fiel do programa Café com Leite, especial saúde. Doutora, a acupuntura tem tratamento, a diabetes pode ser tratada com o processo de acupuntura? Olha, a acupuntura, ela é importante sim, mas ela não é o principal tratamento. O tratamento de diabetes tem que ser feito com os comprimidos, que nós chamamos de anti-hipoglicemiantes orais, ou então com a insulina. Só com a acupuntura não, ela pode ajudar. Porque além disso a acupuntura acalma, e foi importante falar nisso, porque a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com ferida, com corte em pacientes diabéticos, principalmente nos pés. Pacientes diabéticos, eles têm uma cicatrização mais difícil. Então, assim, a primeira coisa, um paciente diabético, não é muito bom estar fazendo unha, as mulheres, tirando cutícula. A gente tem que evitar o máximo um corte, uma ferida em pacientes diabéticos. Então, a acupuntura, ela pode ser realizada. Tem muita gente que diz que faz yoga, que faz massagem para acalmar. Ela pode ser sim como complemento do tratamento de diabetes, mas o tratamento principal são o uso dos medicamentos
e da insulina. Doutora, mas a senhora falou um fato que eu acho assim de extrema relevância. O cuidado com os membros inferiores, Sim. por exemplo, que os filhos em especial, aqui eu vou opinar aqui nessa questão que a senhora vai me corrigir, os cuidados que os filhos devem ter com seus pais, as pessoas mais idosas que são portadores da diabetes, esses pequenos detalhes nos membros inferiores, esses cuidados devem ser triplicados, né, doutora? Não dobrados. Devem ser triplicados, com certeza. Até o calçado de um paciente diabético tem que ser diferente. O ideal é que as mulheres evitem aqueles saltos muito altos, evitem sapatos muito apertados, porque com o tempo o fluxo sanguíneo, principalmente nos pés, eles vão ser comprometidos. Então, assim, tanto que no consultório do diabético, a gente, vamos falar assim, a grosso modo, a gente pega como se fosse um palitinho e sai furando bem levemente, bem superficial, o pé de um paciente diabético e pede para ele não olhar, não tá olhando e pergunta, aonde foi que eu furei? Aí ele diz, foi no dedo, foi no calcanhar, isso de forma bem superficial, porque aquilo ali vai sendo comprometido. A inervação do paciente diabético é diferente, vai sendo comprometido. Então, eu tenho que ter determinados cuidados. O ideal é estar sempre com calçados mais confortáveis, usar meias, não deixar os pés numa temperatura muito baixa ou muito alta e, como eu falei, pesquisar, analisar o seu pé. Um paciente diabético com uma feridinha já é motivo para se preocupar, porque a cicatrização é muito lenta, às vezes não tem uma cicatrização eficaz, e isso pode piorar até chegar a um caso de que a gente chama de pé diabético, que são aqueles pés onde as feridas são enormes e que aí tem que amputar. E a tendência é amputar primeiro o dedo, o pé, até o calcanhar, joelho, perna toda e por aí vai. Aí vem as cenas tristes, né? Doutora, nós temos a participação aqui de mais um telespectador. Vamos ver. Boa tarde. Meu nome é Lindenberg, sou professor. Gostaria de fazer uma pergunta. Diabetes com qualidade de vida é possível? Bom, Lindenberg, diabetes com qualidade de vida, graças a Deus, hoje em dia é possível sim. Como foi falado, hoje nós temos alimentos que são bem saudáveis, são bem gostosos, que a comparação com os outros tipos de alimentos, com açúcar, é a mesma coisa. Hoje em dia nós temos, além dessa alimentação, se tivermos hábitos de exercício físico, se pudermos participar de rodas de conversa, existem muitos grupos em Facebook, nessas redes sociais, em que os diabéticos se encontram para poder conversar. E medicamentos hoje que atrasam, que melhoram a qualidade de vida do diabético, existem sim. Então, hoje em dia, como foi falado, se morre de outra coisa, mas não de diabético. Lógico que é um paciente diferencial, é um paciente que vai merecer mais cuidado, mais atenção, mas hoje em dia dá para se chegar tranquilamente aos 100 anos de vida com diabetes. Doutora, fico muito feliz com as suas informações, mas nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer a sua... Que pena. Que pena mesmo, viu? Eu que o diga e aos nossos telespectadores com certeza também. Muito obrigado pela sua brilhante participação. Volte mais vezes aqui. Viu? Com certeza, é só me chamar qualquer coisa que vocês precisarem. Nós estamos aí, estamos na Clinivita, atendendo na Clinivita, aqui no Juazeiro, fica ali na Rua do Cruzeiro. E o que precisarem, nós estamos por lá. Esperamos uma visita sua também lá. Iremos eu já lá, soube doutora, que tem gente que está pré-diabético. Pois é, doutora. Não, então, não gostei dessa notícia, mas eu vou lhe fazer uma visita, pelo menos para tomar um cafezinho com leite. Um cafezinho, com certeza. Pronto, muito obrigada. Muito obrigado, doutora. E um abraço a todos que fazem a Clinivita, né? Estive lá realmente para convidar a doutora para participar do nosso programa e fui muito bem recebido. E agora mandar um abraço todo especial para aquelas pessoas que nos assistem. Dona Luci Brito e Lisboa Aurélio, os pais da doutora Lorena, que nos assistem, meu amigo Nelson e Fátima, e sua filha, a doutora Isabelle, fisioterapeuta, que sempre nos assiste. Muito obrigado pela calorosa audiência. E aquelas pessoas que nos cumprimentaram na rua, Ana Cristina, Tiago Romeu, Albertina Paz, Adriano Santos, Pedro Vitor, Marcos Juan, Natália Souza, Nájila Gomes, Natan Pereira, toda a produção do programa Café com Leite e
em todas as cidades da região do Cariri. Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Mauriti, Brejo Santo, Campos Sales, Nova Olinda, Pena Forte, Jati, sempre nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. Sábado estaremos de volta com mais uma edição especial Saúde aqui na TV Verde Vale e terça-feira voltamos à normalidade do programa Café com Leite. Alexandre, um abraço para você na Clínica Vita também. Tchau, até lá. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte.